Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Estamos iniciando esta semana, a quarta semana deste tempo da Páscoa, a semana do Bom Pastor. Continuamos lendo o Evangelho de João, hoje no versículos 11 a 16 do capítulo 10, onde o próprio Jesus se coloca como o Bom Pastor e dizendo que o Bom Pastor é aquele que dá a vida pela causa, é aquele que veste a camisa, é aquele que assume, mergulha numa causa. Esse é o bom pastor. E é claro que ele já havia condenado principalmente algumas lideranças religiosas e políticas da sua época, condenando elas porque elas mantinham uma situação de dominação, ou seja, aquele cego que nós vemos no capítulo anterior, que aquele cego é justamente aquele que precisa viver da esmola, da bondade, da caridade dos outros, e principalmente dessas lideranças. Então essas lideranças, elas acabavam então como que cegando as pessoas, levando as pessoas a uma dependência, e aquilo que é um direito da pessoa acabou sendo o que as pessoas precisavam esmolar ou mendigar junto dessas lideranças. E essas lideranças são chamadas por Jesus de ladrões, de assaltantes, de mercenário, ou seja, Jesus ele não economiza palavrões para aqueles que atentam contra a vida humana. E Jesus ele se coloca como aquele que conduz para fora aqueles que estão encurralados nessas situações, estão nesses currais. Até em alguns momentos a gente costuma ter a expressão currais eleitorais, votos de cabresto, tantas outras expressões que mostram essa situação que as pessoas então são encurraladas, são levadas a tomar uma decisão para satisfazer o ego deste ou daquela pessoa. E é essas pessoas que Jesus então se dirige de forma especial. E para isso ele não costuma economizar palavrões. Então Jesus ele se coloca como a opção, como esse bom pastor que tira as pessoas das mãos daqueles que roubam a vida, que roubam a liberdade. E muitas vezes essa vida, essa liberdade é roubada em nome do próprio Deus. É o que torna ainda mais grave a situação. Jesus então conta uma parábola mostrando que há uma sintonia perfeita entre a ovelha e o pastor. Há uma sintonia porque ele conhece, ele é conhecido, a sua voz é reconhecida no meio de tantas outras vozes. Então há essa sintonia, essa harmonia entre o pastor e a ovelha, e não muitas vezes a força e assim por diante. Então a ausência dessa sintonia faz questionar que tipo de ovelha se está falando. Não está se falando dessa ovelha cega e assim por diante. E também de que tipo de pastor se está olhando. Se é o pastor que dá a vida, o pastor verdadeiro, ou se é o pastor mercenário e interesseiro. Então Jesus ele se coloca como a porta de entrada. Quem quiser liderar sem passar por essa porta, deve ser questionada a sua intenção. Porque já muitas vezes se falou, quando se quer liderar, quando se quer assumir um posto de poder, e isso não contempla Deus, não contempla o jeito de liderar de Jesus, então se pode questionar, porque na maioria das vezes é por interesse próprio, e aí vai se tirar o couro da ovelha, ao invés de possibilitar que ela tenha a vida. Então Jesus ele divide os pastores entre si, aonde cada um começa a mostrar de que lado está.
Se está do lado da vida, está do lado de Deus, está do lado do bem, da ética, da honestidade e assim por diante. Ou se está do outro lado, que também nós conhecemos. Então, o bom pastor é aquele que conhece, portanto, as suas ovelhas e é conhecido, amado por elas. Este conhecimento não é um conhecimento superficial e interesseiro, mas é aquele conhecimento que vem de Deus, ou seja, que une o Filho ao Pai e vice-versa. O conhecimento aqui é importante, pois é através dele que se torna um responsável pelo outro e não um vai tirar o couro do outro. Então o Pai ama o Filho ama o Pai, e dessa sintonia amorosa é que brota então essa responsabilidade por aquilo que se ama. Então aquele que ama se torna eternamente responsável pela conquista. Então esta é a missão de cuidar por amor, e não fica restrito àqueles que são conhecidas, amadas, boazinhas, mas a todas as ovelhas de Jesus, a todas as ovelhas. E ainda existem algumas que estão fora desse aprisco, existem algumas que estão fora desse modo de ser, de pensar, estão fora desse projeto. Então, mas ele se preocupa, ele ama cada uma, independentemente de estar perto ou longe dele. Então, é claro que, em se falando nesse tempo de ressurreição, não há vitória para a morte. Então, para Jesus não existe caso perdido, não existe aquela ovelha que não tem mais solução. O amor que dá a vida é o que vence tudo, e por isso não existe espaço para o desânimo, não existe espaço para casos perdidos, mas Jesus, ele luta e vai até as últimas consequências para que todas as ovelhas possam estar no mesmo projeto, na mesma caminhada, em sintonia com o bom e verdadeiro pastor. Uma excelente segunda-feira, uma semana melhor ainda a todos.